Boa noite, povo! Bora pro nosso segundo episódio do Na Mira Podcast. Hoje eu tô aqui, o bicho, zebrosa pra essa entrevista. Não, ele tá rindo, gente, mas é sério. Eu fiz a chamada do Instagram. Toda vez eu começo o podcast contando fuxico do Instagram. Eu falei que eu tava lendo seu currículo, eu fiquei meio impressionada. Então eu nem vou falar assim, só vou te falar o nome e vou deixar que você se apresente com a nossa primeira pergunta. Então, gente, hoje o segundo episódio do Na Mira Podcast é com o Alan Leite, conterrâneo aqui de Bocaiúva, figura ilustríssima. Poxa. Mas já começou a mentir tão cedo assim. Sou loroteira e marqueteira, tem que fazer o negócio bombar. Alan, seja bem-vindo. Obrigada por separar um tempinho para estar aqui batendo um papo com a gente, contando um pouquinho da trajetória. Não sei se você... É um podcast novo, né? Eu confundo com o Papo de Negócio ainda. Mas um dos objetivos, tanto do programa quanto do podcast, é mostrar para as pessoas da nossa região como tem muita gente foda que é daqui e está fazendo muita coisa bacana e que às vezes a gente não tem acesso. Eu acredito que isso tem o poder de inspirar outras pessoas e de que é possível, sabe? Às vezes eu acho que em regiões de interior, cidade pequena, a gente está numa região pobre, muitas crianças, muitos jovens e adolescentes não têm tanta perspectiva ou não acreditam que seja possível fazer coisas grandes, sair daqui. E a gente tem vários exemplos de que é sim. Então, obrigada. Eu que agradeço muito assim, a oportunidade para, enfim, também contar um pouco e trazer de volta, né, para casa o que a gente está vendo fora, né? Acho que muito do que a gente constrói sempre tem a sensação de devolver, né? Eu acho que eu tenho muito para devolver para Bocaiúva ainda. De conhecimento, em que sentido? De todas as formas possíveis, assim. Acho que tudo que eu puder, acho que ajudar amigos, acho que ajudar a cidade, seja de uma forma ou de outra. Enfim, acho que existe muitas formas de que todo mundo fazer isso, né? Acho que se todo mundo fizer isso de fato, a gente não tem dúvida que a gente constrói uma sociedade muito melhor, né? Outra coisa que eu acredito, antes de fazer a pergunta, que eu estou já adiantando, mas isso que você falou é algo que eu acredito muito, né? Para mim isso tem a ver com sustentabilidade social também, você poder ajudar um pouquinho, além do seu meio ambiente, mas principalmente seu lugar de origem, considerando ainda mais, de novo, que a gente está numa região pobre, carente de informação, carente de educação. Então, acho que é fantástico. Eu também tenho isso muito dentro de mim, sabe? De realmente poder, de alguma forma, contribuir para o meio ambiente. Então, para a gente começar, quem é Alan Leite no jogo do... gente, eu vou chamar de Fubá, porque senão é o apelido da época. Eu conheço Fubá já há alguns anos. Conheci como Fubá, precisei descobrir seu nome, Fubá, que eu só te conhecia como Fubá. Então... Fique à vontade, aliás. Você perguntou como eu preferiria, eu juro que eu prefiro como Fubá, porque assim eu me sinto realmente próximo das pessoas mais queridas para mim. E por que Fubá? Vamos lá, uma história bem curta, assim. Na sala do colégio do Cervelino tinha 2 branquelos, eu e Rafa Vilk. E eu acho que ele foi mais rápido que eu nessa e me apelidou de Fubá, né, de amarelo, antes dele ser o amarelo. Então acabou que pegou. Esperto. E super esperto até hoje. E aí pegou. E há 30, sei lá, uns 20 e tantos anos, sou Fubá. Perfeito. E quem é Fubá, então, no jogo do bicho? Excelente pergunta. Cara, você me pediu que eu preparasse, mas eu te confesso que não consegui preparar muito. Eu fiquei refletindo sobre quem sou eu, qual animal que me identifico. Eu acho que é cachorro, assim, cara. Eu sou muito cachorro, sabe? Juro, assim, acho que o comportamento do animal cachorro é um dos... Eu sou apaixonado com cachorro, eu acho que é incrível. A relação homem-cachorro, né? Assim, é um animal que... muito maltratado, né? A gente vê um monte na rua, por exemplo. Vida média de um cachorro de rua é 2 anos e meio. Sério? É sério, eles morrem rapidinho. Mas é um animal incrível, assim, né? De desenvolvimento de habilidade, é um animal fiel, ele... enfim... Você sai 15 minutos de casa e volta, o cachorro tá feliz, assim, tipo, por te ver, 15 minutos de saudade, né? Até cansa, né? Não, tá demais. Mas acho que escolheria o cachorro para ser no jogo do bicho. E me conta mais, porque eu, como falei, te conheço de algum tempo. Mas para quem não te conhece ainda, vai te conhecer um pouquinho melhor através desse podcast, conta pra gente... Quem é o Alan aqui no inicinho? O início da carreira, das escolhas. Legal. Conhecer um pouquinho, além da carreira também. Outro dia eu vi
uma pessoa fazendo uma crítica, né? Que quando a gente fazia uma pergunta para a pessoa, quem é você? Normalmente, a maioria das pessoas começavam pela profissão. Apresenta o currículo, né? As pessoas são um currículo, né? São um currículo. Eu também não gosto disso. E eu acredito que as pessoas têm a pessoa por trás do currículo, que levou aquele currículo a ser possível. Então, conta pra gente também um pouquinho do fubá. Legal. Cara, eu sou bocaiúvense de coração, assim mesmo, sabe? É muito raro um dia que eu não penso em Bocaiúva de alguma forma. Então, eu sempre fico pensando, cara, esse aqui poderia funcionar em Bocaiúva, cara. Enfim, deixa eu continuar me apresentando. Eu sou filho de Cláudio e Tatal, acho que todo mundo vai conhecer como Cláudio do Genesco e Tatal da Rima, né? Meu pai trabalhava na Rima, minha mãe é professora pública. Tenho 2 irmãs, Natália e Carol. Tenho 2 sobrinhas, né? Uma da Natália e outra da Carol, a Esther e a Alice. Minha família é toda aqui da região, originalmente Navarro, Dolabella, tem esse movimento que houve aqui na região, né? Acho que para muita gente. Bem, morei em Bocaiúva até 14 anos, estudei no Genesco até meus 10, né? Acho que mais ou menos 10 hoje. 11? A gente vai pro ginásio ali nos 12? Não, a gente é com 11, eu acho, pro ginásio. 11, 12, né? E aí, bem, eu não tomei bomba, não sei você. Não. Eu fui com 11. Não, provável, 11, 12. Eu lembro que eu era sempre uma das mais velhas da minha turma. Então, sempre o povo formava com 17, eu formava com 18. Tomou bomba, pode falar. Não. Mas brincadeiras à parte, fui pro ginásio, eu fiquei até os 14 anos ali. E ali eu tinha, acho que já uma curiosidade, assim, de ver o mundo, sabe? A coisa meio que querer sair para ver e tal. E na minha casa, bem, como eu acabei de descrever, né? Minha mãe é professora pública, meu pai é metalúrgico. Uma família de classe média, normal da cidade, assim, nada demais, com todos os perrengues de muitas das famílias da cidade também. Mas sempre apoiaram muito que a gente estudasse e fosse em busca desse desenvolvimento. Então, com 15 anos, eu acabei mudando para BH para estudar. Fiz o colegial em Belo Horizonte. Foi um período muito turbulento, assim, de certa forma. Eu sempre fui muito bom aluno, mas lá eu perdi completamente o passo, assim. Enfim, tem vários motivos para isso, mas acho que não vou entrar em detalhes. Uhum. Você já foi, quando você foi para Belo Horizonte, foi já desde novinho, você tinha essa cabeça assim, não quero ficar em Bocaiúva, quero ir para fora, conhecer coisa nova? Ou foi só porque a escola era melhor? Não, eu nunca tive essa cabeça de quero ir para fora porque eu não gosto de Bocaiúva, assim, sabe? Eu acho que eu sempre gostei muito de Bocaiúva, tanto que quando eu vim para Belo Horizonte, todo feriado eu tava aqui, assim, todo final de semana eu tava aqui. Não gostar, mas assim, de oportunidade. É uma curiosidade de ver o mundo, assim, sabe? Meio que eu sou curioso pra cacete, sempre fui, quem me conhece um pouco mais sabe disso. Então essa coisa de ver o que tinha além da montanha, né, do mineiro ali, era muito forte para mim. Então eu fui para BH e fiz colégio e acabei fazendo faculdade em Belo Horizonte. Eu acho que eu sempre tive clareza que queria ir para o mundo de negócios, assim, sabe? Isso sempre me seduziu de certa forma. Por quê? Você consegue saber? Putz, não sei, cara. É porque parecia, assim, você te pergunta, tá? Eu acho que sempre tinha a sensação, eu acho que da onde eu olhava para aquilo, para frente, parecia que estava sendo construído coisas muito grandes e muito difíceis, assim, né? E eu gosto de desafio, né? Eu gosto de ser desafiado, eu sou curioso, de novo. Uhum. Então acho que ali eu via ali como um caminho para isso, né? Acho que tem várias formas de você fazer isso, né? Não existe só um caminho. Uhum. O caminho que eu vi foi aquele. Enfim, formei administração e acabei... Na época eu queria seguir essa carreira, eu fui fazer as provas de trainee, né? As provas de seleção para carreira executiva das grandes empresas. Nossa, eu fiz alguns, vou te contar, que não é brinquedo, não. É pesado. Pesado. Eu fiz vários. E eu... Eu fiz, mas nunca passei nenhum. Bati na porta de uns 2. Era isso, rolou isso comigo muito, assim, sabe? Eu batia na porta de vários, eu ia para São Paulo, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu fui fazer isso em São Paulo, uma prova numa empresa chamada Louis Dreyfus, que é uma empresa francesa de commodities agrícolas, soja, milho. Eles são um dos maiores exportadores do mundo de commodities agrícolas. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. E eu fui para a final desse processo de seleção e tinha mais 2 pessoas concorrendo comigo, 2 garotas.
Uma formada em engenharia de produção na USP e outra formada em administração na FGV, que é uma das melhores escolas de negócio do país. E eu formando na FUMEC, que é uma faculdade normal de BH. É uma boa faculdade de negócio. Boa, mas normal. Mas você vai em São Paulo e pergunta o que é FUMEC, ninguém tem a menor ideia. Não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Então, assim, não me dá um stamp como a Fundação Getúlio Vargas, que metade do mercado de São Paulo formou lá o Napoli. Onde essas duas pessoas que estavam concorrendo comigo pela vaga e tiveram várias oportunidades de estágio em São Paulo. Tipo assim, eu fiz logística de refrigerados na Danone, eu fiz não sei o quê, morei na França, não sei na onde. Então, assim, um currículo muito mais extenso, experiência no exterior, formando em faculdades de primeira linha, enfim. E o que é que um capial de Bocaiúva tinha de habilidade, então, diferente dessas pessoas? Não sei, cara. Eu sei que foi nesse momento ali que eu percebi que tinha alguma coisa que estava balanceando, estava equilibrando a balança com pessoas com currículos muito fortes. E foi ali que eu tive certeza que eu queria fazer aquilo, que eu ia conseguir passar em algum lugar. Eu acabei sendo provado no processo de seleção de uma empresa chamada Falcone, que faz consultoria de gestão. E foram muitos candidatos, assim, sei lá, não lembro o número direito, 6 mil, 10 mil, não lembro mais. Que são processos seletivos nacionais também, né? E teve, sei lá, 30 aprovados na minha turma. E ali foi uma virada de chave. Durante a faculdade, eu comecei a fazer estágio na Assembleia, meio período integral, virei funcionário, e eu fui crescendo ali. E foi incrível os 2 primeiros anos, porque conhecer a dinâmica de Estado eu acho que é muito legal. Assim, o Estado pode, de fato, mudar a vida das pessoas, né? A máquina é muito poderosa para isso. E tem pessoas ali que querem fazer isso, porque poder é diferente de querer. Muitas. Você acha que é a maioria ou a minoria? Putz, não sei te falar se é a maioria ou a minoria. Eu sei que tem muita gente competente no setor público, sabe? Eu tenho amigas, assim, amigos. Eu tenho uma amiga, que eu tô lembrando, a Thaís Piffer, que ela fala que a propósito de vida dela é trabalhar no Estado. E ela é brilhante, assim, sabe? Ela é foda. Desculpa o francês. Mas eu queria que você fizesse uma autoanálise aí. Hoje, por exemplo, quando você olha para trás, o que você acha que te diferenciou de tantos outros candidatos ou profissionais da sua carreira? O que você acredita que sejam as principais habilidades do fubá? Nossa. Cara, eu tenho uma facilidade muito grande de relacionamento. E eu acho que eu sempre tento fazer isso de forma muito honesta, sabe? Porque eu acho que você só consegue se conectar com o outro de fato quando há empatia e quando existe uma troca. Principalmente relações, quando você pensa em relações de muito longo prazo, né? Quando você pensa no interesse pontual, que você quer só tirar algo de alguém, geralmente você finge algo, né? Mas eu acredito muito que as relações são de muito longo prazo. Então, eu acho que eu consigo sim me conectar com as pessoas, sabe? Eu acho que isso me traz vantagens muito grandes no mundo dos negócios. Então, assim, naquele momento ali do processo de seleção da Falcone, não, né? Da Luiz Dreyfus, que eu vi que eu tinha algo e eu fui pra cima. Eu não sabia, não tinha clareza. Eu sei que minhas habilidades não estavam no meu currículo, né? Eram mais habilidades comportamentais do que técnicas. Tô para te falar, eu sempre falo isso com os meus clientes. As habilidades técnicas, claro, que tem as básicas ali que elas devem existir. Sem dúvida. Mas as habilidades comportamentais, para mim, elas são mais difíceis de serem desenvolvidas. Então, quando você vê uma pessoa que tem habilidades comportamentais que dão match com os valores, eu acho aquilo muito poderoso. Pessoas com boas habilidades comportamentais. Estou para te falar que no cenário de hoje, em que o acesso à informação e conhecimento é fácil, eu acredito que uma pessoa, um profissional, se ele tem essas habilidades, o resto, com o tempo, ele desenvolve, né? Ele desenvolve. Eu sempre acreditei muito nisso. É tanto que lá na Farm, que é uma das minhas empresas, a gente contrata as pessoas apostando nas pessoas. É tipo assim, não me interessa o que você fez anteriormente. Se a gente vê que você é uma pessoa de alto potencial de se desenvolver, a gente traz para dentro e desenvolve. Então, sei lá, sem expor pessoas, mas teve uma pessoa que é brilhante, é incrível, enfim, expondo ela, a Rafa, que antes de entrar na Farm, ela tinha uma experiência numa fábrica ela é engenheira de alimentos, se não me engano, estou tentando lembrar aqui, e ela tinha experiência numa fábrica de biscoito. E ela foi para aceleradora de startups, tecnologia e um mundo muito diferente. Mas ela era
ela tinha tanto realmente essas habilidades desenvolvidas, fortes, né? Com potencial, que ela voou, cara. Voou lá dentro, voou onde que ela passou depois, sabe? E continuou voando até hoje. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que quem tem negócio, quem lidera time, ou quem é professor, quem está olhando para pessoas, tem que ter essa lente, essa sensibilidade, sabe? De qual que é o potencial e como que eu desenvolvo essas pessoas. Porque o técnico, como você disse, é fácil. Você pode dar um Google e achar um livro sobre alguma coisa e aprender sobre aquilo. Um vídeo no YouTube, um vídeo no TikTok, né, mais recentemente. Mas, enfim, você pode aprender. Agora, o comportamental, ele realmente tem uma complexidade maior, né? Porque ele passa por um campo mais... subjetivo, é muito mais tabu. Emocional. Falar de questões psicológicas no Brasil é tabu, né? É muito tabu. Por quê? Cara, eu não sei, assim, não sei mesmo. Eu sei que eu sou apaixonado com esse assunto, tanto que eu faço terapia, sei lá, 12 anos. Todas as sextas-feiras, 4 horas da tarde. E eu só acho que eu só posso ser melhor e fazer muito mais se eu me conhecer mais e me desenvolver mais. Então, assim, pra mim, eu vejo que as pessoas investem na saúde física, na saúde financeira e ninguém investe na saúde mental, assim, é meio tabu, né? Não sou doido, eu não vou falar com psicólogo, ou terapeuta, ou analista, ou psicanalista, ou o que for, ou psiquiatra. E eu sou o contrário, sabe? Eu vivo lá, sabe? Tipo, eu adoro pesquisar, entender, sem medo e sem, sabe? E sem ser uma coisa doentia, ser uma coisa leve de vontade de ser melhor, sabe? Sim. E eu acho que, bem, uma dica que eu deixaria para as pessoas é tentem se conhecer mais, sabe? Assim, eu acho que você só é melhor e alcança resultados melhores e é mais feliz se de fato você entende quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, o que você não quer. E busca desenvolver também, né? Eu sou espírita. Eu brinco que eu falo que o espiritismo é uma terapia também, porque todos esses pontos que você falou, sim, perfeito. Mas é que o espiritismo prega muito isso, né? Essa sinceridade com de olhar para dentro e entender o que você tem de ruim e sem medo, sem se punir, mas que a partir de agora eu quero ser melhor. E para você entender o que você precisa melhorar, como é que eu vou entender o que eu preciso melhorar se eu não estou nem vendo qual que é o problema, se eu não estou nem olhando para ele, não tenho coragem nem de olhar. E aí quando a gente volta para gestão... difícil, cara, não é fácil não. Não é fácil. Eu acho que exige coragem. Exige. Né? Olhar para os problemas, enfrentar eles é muito difícil. Tem muitos problemas que eu procrastinei para resolver. Acho que todos nós, assim. Todos nós. Mas tem uma lista de problemas que demorei anos de terapia para conseguir olhar e falar, nossa. E aí é bom quando resolve, nossa. Não, dá um alívio. Mas aí você tocou em outro ponto também que eu falo muito, que é a questão da franqueza, né? Eu acredito que não tem como você ter nenhuma relação verdadeira com ninguém se você não é franco com outra pessoa. Se você fica ali na relação superficial. E em gestão são pontos difíceis, né? Eu imagino... Eu queria que você falasse um pouquinho, entrasse um pouquinho na questão das empresas de início e de fim, principalmente na de início. Me conta... O que é a sua empresa aceleradora? E aí eu queria que você contasse pra gente também. O que é uma startup? Legal. O que é uma aceleradora de startup? E qual que é a importância de ter pessoas que olhem para isso com esse carinho? Eu acho que isso é carinho. Quando você olha para alguém que só tem potencial, que não tem nada além de uma ideia e muito potencial, e que tem uma ideia que pode transformar socialmente, que foi o que você falou, eu acho que isso é carinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Legal. E da importância de ser essa pessoa com esse olhar social também. Eu acho que começar a falar sobre esse assunto... às vezes a gente dá muitos nomes para coisas que já existem ou tenta complicar as coisas. No final do dia, é muito simples, tá? Uma startup é uma empresa que está tentando fazer algo que ninguém nunca fez ou ninguém nunca fez daquela forma. Então, quando eu te falo assim, vou abrir uma padaria... Padaria ou qualquer negócio já estabelecido, tá? Que alguém já tenha feito. É só um exemplo muito prático, porque todo mundo tem uma padaria na esquina de casa. Você consegue no site do Sebrae, lá tem manuais de como abrir alguns negócios, um deles é padaria. Você tem um manual de o que fazer, como fazer, que horas fazer o pão, quais equipamentos você precisa. Eu já vi esse manual, de verdade. Tem a lista de fornecedores para você comprar aqueles equipamentos. Insumos. Então, assim, é um negócio que você não precisa, não tem risco, não tem tanto risco, porque ele já foi testado e validado por outras pessoas que já fizeram padaria. Existem milhões de padarias.
Se eu falo para você assim, Jéssica, eu vou criar um teletransporte, sabe assim, tirar a pessoa, evaporar a pessoa e fazê-la de novo em outro lugar. Como nos filmes, né? Como mágica. Se eu criei a tecnologia de fazer o teletransporte, onde que eu vou registrar essa tecnologia? No Ministério da Saúde, porque eu estou envolvendo pessoas, eu vou na aviação civil, onde que registra os aviões, ou na NASA, onde registram as espaçonaves. São tantas perguntas que não foram respondidas que quem está fazendo tem um grau de risco muito maior do que fazer uma padaria. Eu vou cobrar a viagem, eu vou cobrar a assinatura, você paga por mês e viaja tanto que você quiser. Eu vou vender o equipamento para que outros criem companhias, como as empresas de avião vendem os aviões e as companhias aéreas criam as linhas. Então, assim, são tantas perguntas que não foram respondidas que é muito mais risco. Então, a startup é um tipo de negócio que ele está buscando conhecimento. Não tem que ser altamente digitalizado, não? Ou está nesse ambiente online? Mais recentemente, foi muito mais comum as startups digitais, porque o meio digital possibilitou de forma muito mais barata a criação de negócios. Então, quando eu crio um Uber, sabe, e crio um aplicativo, Uber é fácil falhar, que todo mundo conhece, né? Ou iFood, ou Instagram. Vamos falar do Instagram. O Instagram é um aplicativo que todo mundo tem no celular. O WhatsApp, aplicativo que todo mundo no celular. Se você é desenvolvedor e você tem capacidade de desenvolver um aplicativo desse, como ele era lá no início, você sobe para a loja de aplicativo e o mundo inteiro pode baixar. Então, assim, tornou-se muito mais barato e acessível criar negócios digitais. Mas, assim, o WhatsApp é um exemplo que foi um grande sucesso, mas tem milhões de negócios que estão lá na loja de aplicativos que ninguém usa, que são grandes fracassos. Então, assim, no final do dia, quando a gente está tratando desses negócios novos, as startups são novos modelos, novas tecnologias que ninguém nunca fez ou ninguém nunca fez daquele jeito. Então, o que se busca é conhecimento. Sim. Porque se eu soubesse como fazer, eu ia lá e faria. Como eu não sei, eu tenho que criar formas de fazer aquilo para que eu não me ferre. Desculpa de novo o francês, porque eu vou jogar tempo e dinheiro fora e custa muito dinheiro às vezes, né? Pode custar bilhões para criar um negócio e no final não acontecer nada. Tem vários casos de negócios que fracassam. Você consegue falar assim, quando eu pego um projeto, chegou na minha mesa, para ver se a minha aceleradora aceita ou não. Você tem os pontos chaves que você olha para saber se tem potencial de escalar ou não? Eu só vou explicar antes para a galera aqui com a aceleradora para eles entenderem o que eu faço. Então, desculpa, te interrompi. Não. Não interrompeu não, você não tinha perguntado, eu acho. Não, mas o que eu faço, né? Eu tenho um negócio que é uma aceleradora, é um tipo de negócio, né? Que nem uma padaria, farmácia, aceleradora. Ela acelera o processo de criação desses negócios. É isso que eu faço. É um programa que eu vou tentar ajudar quem está criando as empresas a mais rapidamente ou falar que o negócio funciona ou chegar à conclusão que não funciona e jogar fora. O acelerar é acelerar meio que esse processo de modo que as pessoas não percam tempo nem dinheiro. Então, a gente já recebeu milhares de projetos, um exemplo, teve um ano que a gente recebeu 4.000 pré-cadastros e selecionamos 40. 37 para ser exato. Então é realmente muito difícil o processo de seleção. E o que a gente analisa no final do dia são pessoas. Porque ideia não vale nada. Execução. É execução, mas quem executa são as pessoas. Então a capacidade que aquele time de fundadores tem de executar aquele projeto. Geralmente é um projeto muito complexo, né? Porque se ninguém nunca fez ou ninguém nunca fez daquele jeito, é algo difícil de ser feito. É até um dos conceitos de aplicabilidade de gestão ágil, né? Desenvolvimento de projetos complexos. Ser rápido. Adaptável. Então, até entrando um pouco nesse ponto, eu estudei administração. Então, lá na minha faculdade, na minha época, eu aprendi a fazer um plano de negócio. Projetar 5 ou 10 anos para a empresa, quanto que vai gastar, quanto que vai ganhar, o que eu vou fazer. Método cascata, aquele método... Nem lembro o que é isso, cara. Não, esse método aí que você faz planejamento de 10 anos sem ter menor noção do que pode acontecer em 10 anos. Mas quando você trata de um negócio mais tradicional, você consegue ter uma previsão. Porque você já tem vários cases do que pode falhar ou não. Então você consegue aumentar a previsibilidade, né? E quando você faz com uma startup, que a gente está falando de transporte, né? Eu não sei nem como eu vou fazer dinheiro. Eu não sei se as pessoas vão usar. Como é que é o projeto de 10 anos? Para quê? É perda de tempo. Então a grande lógica é que se deve fazer de forma ágil o desenvolvimento desse negócio. Então, assim, qual que é o primeiro
Aliás, deixa eu fechar a questão dos... Aceleradora. A gente olha para as pessoas, né? Então, a gente olha para as pessoas, eu seleciono pessoas... você vai lá e fala assim, eu tenho um projeto de fazer um podcast, sou eu. Tenho mais 2 founders, dois fundadores, 2 sócios. Um é o Sidney, que tem um estúdio, e o outro é uma pessoa que é um ótimo roteirista para entrevista. Você olha para esse time e fala, tem uma pessoa que entende de produção, tem uma pessoa que entende de roteiro, e tem você que entende de fazer a entrevista, fazer a habilidade de conversar e tudo mais. Você fala, cara, pode ser que não dê certo, mas essas pessoas têm as habilidades para fazer isso funcionar. E geralmente é assim que a gente seleciona. A gente seleciona apostando nas pessoas, não nos negócios. O que uma aceleradora faz? A gente seleciona vários projetos de uma vez, cerca de 10 a 15, durante um período definido. É um programa, então ele tem um tempo determinado, início, meio e fim. A gente ajuda essas empresas a ir tentar construindo esse modelinho para funcionar. Então, vou dar um exemplo, tá? Um módulo, uma parte do programa, a gente vai só analisar problema. Todo negócio começa com um problema. As pessoas têm um problema que ninguém resolve. Porque se tivesse resolvido, você não teria oportunidade de negócio. Então, vamos supor, vamos pensar Brasil, né? Grandes problemas do Brasil. Educação, Pra mim saúde. Então, assim, a gente tem grandes problemas nessa área, né? Então, tem grandes oportunidades. Hoje à tarde, estava falando com um empreendedor que está criando um novo modelo de plano de saúde, pensando que boa parte da população brasileira não tem dinheiro para pagar os planos tradicionais que existem hoje, e o sistema público de saúde não atende todas as necessidades da população. Então, existe uma grandíssima oportunidade ali, porque tem um monte de gente olhando para isso. Então, a gente seleciona as empresas que estão olhando para isso, e no primeiro módulo, a gente olha o problema e o tamanho do mercado. É um problema grande, de muita gente? Legal. Na segunda parte, a gente olha solução e o que a gente chama de proposta de valor. Então, são coisas que às vezes as pessoas colocam juntas, mas são coisas... É muito simples no final, são coisas diferentes. A solução é como eu resolvo o problema. Um exemplo. Meu problema é que eu não consigo carregar água. Eu poderia criar um balde, um saco, um copo, um caminhão-pipa. Tem várias soluções para carregar água. Então, nessa segunda parte, a gente vai criar a solução para carregar água. Então, minha solução é um copo. Qual que é a proposta de valor? Que as pessoas possam se hidratar de forma simples e rápida. A proposta de valor é algo mais emocional e que conecta? Ela é... Você lembra de quando a gente jogava videogame, que o Mario comia a florzinha? Videogame. Mas essa cena é clássica, assim. O Mario pegava a florzinha e crescia, né? Assim, no jogo ali. A proposta de valor é o Mario grande, depois de ter comido a florzinha, assim. É como você se vê depois de ter resolvido aquele problema. Perfeito. Quando você toma água, o que acontece? Você fica satisfeita, sem sede e tudo mais. Então, quando você entrega valor para o seu cliente... O princípio, de novo, tudo é muito simples no final do dia, sabe? As pessoas que tentam complicar, mas quando você vê com simplicidade, é maravilhoso, assim. Quando você gera valor para a pessoa, você captura valor. Então, toda troca comercial, se você vai ali na loja, vai lá na loja da Mari, no meu closet, fazer propaganda para todos os amigos, ou na Casa Moderna do Rafa e da Joyce, você vê uma blusa que você vê valor naquilo, num sapato que você vê valor naquilo, você tira o dinheiro do bolso, você tira o valor do bolso e entrega. Você faz essa troca comercial. A gente faz isso o tempo inteiro, em tudo que a gente faz na nossa vida. A gente só dá valor para aquilo que a gente enxerga valor. Então, o modelo de negócio, né, que está sendo construído, você tem que gerar valor. Você pode resolver o problema do seu cliente e o seu cliente não enxergar valor. Então, ele não vai te pagar por isso. Então, você não vai ter um negócio. E a gente entra também na questão da percepção do cliente, né? Por isso que eu te perguntei. O que você entende de quando apresentam as propostas? Porque isso é muito fino, porque eu imagino que como você lida direto com o empreendedor é aquele cara que tem ideias brilhantes o tempo inteiro e ele dá o sangue pela proposta. Normalmente é aquele caboclo apaixonado. Então, assim, a racionalidade nesse ponto, né? De como que eu identifico qual proposta realmente está entregando valor e qual não está. É só uma ideia brilhante, mas na cabeça do caboclo que inventou. Excelente ponto, cara. Os bons empreendedores, eles são apaixonados, eles são determinados em fazer aquilo acontecer, mas eles são inteligentes. Eles não estão preocupados com o negócio, não. Eles estão preocupados com eles. E é isso que a gente deve se preocupar, com a gente, não com o negócio. O negócio você fecha e abre outro.
Sabe aquela pessoa que pega o negócio, não, mas não fala mal do negócio, é como se fosse meu filho, falar mal de mim. É quase que uma ofensa pessoal. Os bons empreendedores, quando você critica o negócio dele, ele acha ótimo, porque ele está vendo a oportunidade de ser melhor. Concordo plenamente. Entendeu? Então, assim, o nosso processo de desenvolvimento lá, a gente está o tempo inteiro criticando todos os buracos que a gente enxerga. E é só assim que você pode ser melhor, quando você é criticado. Então, esse empreendedor existe, que você está falando, sabe? Assim, aquele cara que ele é cego, ele é apaixonado pelo seu negócio e não pelo problema que ele deve resolver. A gente fala isso muito lá na empresa. A empresa chama Startup Farm. É uma fazenda de startups, né? E a gente usa muito essa analogia com tudo que a gente faz. Nosso mascote é uma vaquinha, enfim. Mas a gente fala muito lá que apaixone-se pelo problema dos seus clientes. Se você apaixonar muito por resolver o problema dos seus clientes e buscar uma forma de fazer isso, de resolver esse problema, você vai gerar valor, você vai capturar valor. Porque muitas vezes o cara, ele apaixona pela solução e ele nem sabe se existe um problema. E Ou fica ela tentando enfiar essas... Eu já fiz isso, eu já cometi Eu ia falar erro, sabe? exatamente isso. Assim, eu já fiz isso, sei lá, a gente fez um Réveillon há X anos atrás em Bocaiúva, que a gente achou que todo mundo queria aquele Réveillon. Ninguém queria, ninguém foi. E o negócio foi um fracasso. Eu também já fiz isso. Então, e acho que, cara, tudo bem a gente errar. Acho que o que a gente tira de lição disso, sabe? O que a gente aprendeu? E eu gosto muito de olhar para trás e ver que várias coisas que eu fiz, que eu errei, eu pelo menos tive consciência de tirar a limonada daquele limão. Eu tive um monte de limão na minha vida, assim, sabe? Minha vida não foi um conto de fadas e foi um melzinho, não. Pelo contrário. Mas, cara, eu sou muito grato a todos os limões que eu ganhei, porque eles me deram a oportunidade de ser melhor. De ser melhor, de ser melhor, de ser melhor, de ser melhor o tempo inteiro. E tamo aí. E deixa eu te perguntar outra coisa. A gente foi lá na frente, hoje você já tem essa empresa que acelera outras empresas, mas você também teve uma trajetória muito grande em empresas gigantescas, que eu imagino o tanto que você deve ter aprendido, né? Visto pessoas de todos os tipos, conhecido diversas ferramentas. Eu acredito que quando você olha o erro do outro, se você é esperto, você aprende muito. Então, quando você trabalha em grandes empresas, você tem essa oportunidade de ver muitos erros, muitos acertos, como que as pessoas fazem para corrigir. Então, assim, me fala a importância de ter tido acesso a essas grandes empresas. Cara, muito bom. Eu tive acesso a grandes empresas de várias formas, né? Acho que tanto quanto na vida anterior de consultor, né? Eu estava contando a história da Falcone? De entrar na Falcone. Então, assim, eu entrei na consultoria depois daquele processo de seleção. E eu comecei a lidar com projetos do setor público, fundações e também setor privado, né? Então, do setor público eu peguei Fundação Dona de Universidade, peguei projetos da Secretaria de Saúde, prefeituras, terceiro setor, né? Eu peguei uma fundação que era dona de universidade, e setor privado eu peguei uma mineradora de ouro, peguei chamada Kinross, que fica em Paracatu, aqui em Minas. Projeto bem curto. Mudei para o Rio e eu peguei em Embeleze, e foi incrível, assim, foi um dos mais legais, acho que foi em Embeleze, porque era uma indústria completamente desconhecida para mim, sabe? Então, tinha uma cultura diferentona? Não. Tinha, mas era uma cultura muito familiar, o dono muito presente, ele determinava o que tinha que ser feito, era menos profissionalizada. Ele tinha uma coisa muito legal que tinha construído ali, mas não tinha, vamos dizer assim, o profissionalismo das grandes corporações. Fui para a Globo, que também ainda é uma empresa familiar, né? A família é dona de toda a empresa, basicamente. E uma outra indústria completamente nova, completamente diferente, né? Com impacto na vida de todas as pessoas do país até hoje. E quando eu fui para a Farm, né? Saí do Rio, fui para São Paulo. Eu não fundei a Farm, uma outra pessoa que eu conhecia que fundou. Conheço a pessoa que fundou, o Felipe. Ela estava no estágio bem embrionário ali no início, era um modelo ainda sendo definido. E eu fui com esse propósito de assumir esse projeto e continuar desenvolvendo esse projeto. E ali que vem essa última fase da minha vida, né? Que é São Paulo, com grandes corporações, enfim. E ali eu fui lidar com Microsoft, com BlackBerry, com Google, com IBM, com o Banco do Brasil, com Oi Futuro, com Centauro, enfim. E outras várias, esse aqui como os clientes, atendendo diretamente esses clientes, essas empresas.
mas também lidando diretamente com outras empresas e eu tive o privilégio, assim, eu me considero muito privilegiado, sabe? E assim, não falo isso para me expor, não, porque eu acho que de diversas formas eu tive muitas oportunidades muito legais, sabe? E eu sou muito grato a isso. Então, quando eu falei com 1000 fundadores, cara, eu aprendi coisa pra cacete desses caras, sabe? Quando eu tive a oportunidade de sentar com o ex-presidente de banco, com o presidente de empresa financeira, com, enfim, das empresas das maiores do país do mundo, sabe? Montadora de carro, enfim, é realmente um privilégio, né? De estar trocando, ouvindo dessas pessoas. E teve muito dessa escola, né? De certa forma, de às vezes não me sentir preparado até para algumas situações e falar, tipo, desculpa o francês, mas tipo, eu não vou falar palavrão mais. Vai, não, Então, que é um podcast aberto. Sim, mas as crianças não vão poder ouvir. Você acha que criança vai escutar o podcast com esse assunto que a gente começou? Minhas sobrinhas podem ouvir, aí não vai ser legal. Brincadeira. Mas sim, ia com medo mesmo, sabe? Eu ia te perguntar, engraçado Várias que quando vezes. você começou a falar disso, eu brinco que a maioria dos clientes que eu atendo, principalmente, eu bato muito na tecla da comunicação, da importância de você conseguir falar claramente, com franqueza, você desenvolver uma comunicação assertiva. Alguns clientes eu falo da necessidade de colocar a cara para jogo mesmo, gravar um vídeo. E sabe uma das coisas que eu mais escuto? Eu tenho medo. Eu não acho que eu sou tão bom assim. Obrigada. Eu falo, cara, você tem duas opções na vida. Ou você para por causa do seu medo, ou de alguma forma você vai com o seu medo ver o que dá e não passa mais por isso. Você vai ter outro medo na sua vida. Mas assim, isso é algo que eu vejo que trava muitas pessoas, esse medo. E a maioria das pessoas que eu vejo que tem carreiras de sucesso, elas fecharam o olho e estavam borrando de medo. Estavam borrando. Várias vezes. Mas assim, foram embora. É apetite a risco, né? Meio que. Um exemplo muito bom disso é quando eu assumi o projeto na Globo, eu tinha ido estudar em Londres, estudar inglês. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e não tinha para fazer esse curso lá de 6 semanas, menos de 2 meses. E quando eu voltei, o projeto que eu estava, que era em Beleza, tinha acabado e eu estava sem projeto. E como consultor, eu ficava em casa recebendo meu salário sem trabalhar, porque eu não tinha projeto para executar. E minha rua era basicamente a rua da sede da Globo, no Rio. Uhum. Eu ficava ligando na sede falando assim, gente, eu tô à toa, eu não aguento ficar parado, né? Me bota em algum projeto, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando ficar parado. Eu fiquei, tipo, quase 2 meses de férias. E eu fiquei ligando, assim, todo dia. Depois fiquei ligando toda semana. Até que eles me botaram no projeto da Globo. E me botaram assim, como eu disse, eu ficava recebendo sem trabalhar. Então eles alocam os consultores em projetos para ficar fazendo alguma coisa. Uhum. E eu me lembro muito claramente, o primeiro dia que eu fui no projeto da Globo, o líder, né, o consultor que já era sócio, o chefão assim, da equipe, olhou pra minha cara e falou assim, você acha que você dá conta de assumir o esporte? Eu não tinha a menor ideia do que era o esporte, assim, sabe? Eu não sabia o que era. E eu, com toda a convicção do mundo, respondi para ele, claro, muito fácil. Tem um know-how nessa área. PQP, sabe? O que é isso, assim? Cara, assumi todo o projeto do esporte da Globo, que tinha várias frentes de trabalho, trabalhando com as áreas do esporte da Globo, tipo assim, produção de eventos ao vivo, tipo Fórmula 1, futebol, verão na praia, essas coisas todas. Tinha a parte toda de jornalismo, né, com produção de conteúdo, os programas, então tinha várias caixinhas dentro do esporte da Globo que faz tudo funcionar. E cada caixinha dessa, eles tinham que melhorar a produtividade da empresa. E eu era responsável por ajudá-los a fazer isso. Uhum. Então eu assumi todo o esporte da Globo. Aí passou, sei lá, uns 2 meses. Alan, você dá conta de assumir a engenharia da Globo? Eu dou conta. Eu assumi 12 departamentos. Você dormia? Você chegava em casa, você dormia? Vou chegar nesse ponto. Porque ainda tem mais coisas. Aí passou tipo mais um mês, me deram o Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu fiz todo o reprojeto de produção do Campeonato Brasileiro de Futebol da Globo na época. Então, assim, eu fui pra campo, entrar nas UMs. Ô, gente, se vocês reclamaram aí na época do futebol da Globo ocupado aqui, pode xingar. Não fui eu. Você estava aí xingando o juiz? Eu fiz ficar melhor. Brincadeira. Não, foi muito legal, cara. Foi, assim, o Campeonato Brasileiro de Futebol era o principal produto esportivo da Globo, assim. Era tipo a joia da coroa. A brasileira é louco com futebol, por isso que eu tô falando como é que você dormia. Isso foi 2012, sabe? Pra 2013.
E eu não dormia 4 horas por noite, emagreci 10 quilos. Mas de nervoso ou porque você não tinha tempo? Não tinha tempo pra nada. Eu tinha 5 equipes em 3 cidades diferentes. Eu tinha equipe no Rio e São Paulo, e a de São Paulo atendia Brasília, e tinha uma equipe... Ai, meu Deus. Rio, São Paulo, mas eu olhava Brasília, olhava de leve BH e Recife, né, que são as unidades próprias da Globo, né? E era muita coisa para fazer, sabe? Era muita coisa para fazer, era muita gente para gerir. Eu era ainda o início de carreira, de certa forma, né? Eu estava desenvolvendo habilidades de gerir projetos em tempos diferentes, equipes, pessoas diferentes, entregar resultado. A Falcone foi um mestrado, assim, sabe? Sair da faculdade e para um nível de exigência de qualidade, clientes grandes, que você não tem como não entregar. Você entrega ou entrega. Cara, foi legal, assim, foi incrível a experiência, sou muito grato. Essa semana passada, retrasada, eu falei com a presidente da Falcone por alguns motivos e fiquei falando, cara, sou super grato com a Falcone e tenho um carinho enorme ainda, sabe, pela empresa. Porque a gente, de fato, acho que a gente fez algo de classe global aqui no Brasil, que é uma consultoria muito respeitada, sabe. Mas, enfim, voltando lá no projeto, foi o último projeto da consultoria, né, e eu saí da consultoria avaliado dentro do grupo dos 10% melhores consultores. Isso era ótimo, porque isso dava bônus melhor, sabe? Aí era tipo muita felicidade, compensava as 4 horas. O faz-me rir, valia. Cara, e tinha um desafio, assim, né? Sempre teve. Acho que todas as vezes que falaram assim, você dá conta, e eu tinha medo, mas eu topava, é porque, cara, era um desafio, sabe? É tipo... Se você gosta muito de uma coisa, o que for, assim, sabe? Eu sempre pensei muito isso. Se você gosta de cavalos, se você gosta de roça, ou de produzir comida, ou de roupa, você não gosta de desafio? Você não gosta de... Sei lá, se você ganha uma vaquejada, você não quer ir para a vaquejada mais difícil, porque você quer ir para o próximo nível de... Sabe? E eu acho que era muito isso, sabe? Você falou aí de mente humana, desenvolvimento. É um dos assuntos que eu mais sou apaixonada. Comportamento humano, mentalidade. E se tem uma coisa que eu acredito, é que quando a pessoa, por exemplo, tentou um desafio e ela conseguiu, ela foi bem sucedida, vira uma chavezinha na cabeça dela que ela fica disposta a tentar outras coisas. Então aquilo funciona como um propulsor. Exato. Sabe? Diminui um pouco o medo e vai deixando ela, aumenta o apetite ao risco, sabe? Sim. Por isso que eu falo que o medo é uma bela bosta, porque te trava. Porque se você não se expõe a novas possibilidades, você nunca vai sentir essa sensação. Então você vai ficando cada vez mais retraído. Ao contrário que, se você se expõe a mais situações desafiadoras e você vai conseguindo, algumas você ganha, você melhora a sua sensação. As que você não ganha, você aprende. De qualquer forma, você está se desenvolvendo e vai gerando essa sensação, essa mudança de chave na cabeça. Cara, e assim, acho que tudo isso, de novo, né, é conhecimento, né? Porque você se dispõe a fazer algo que você não fez, você vai ter que aprender a fazer. Sim. Aí depois você aprendeu, você faz de novo e é mais fácil. Sim. Então, assim, eu acredito muito na questão de conhecimento e educação, sabe? Eu acho que, levando esse assunto para uma outra discussão, sabe? Eu tenho, de novo, né, a oportunidade de participar de algumas organizações que, vira e mexe, a gente conversa com ministros, políticos, pessoas com pautas... E sempre para mim cara, investe em educação, investe em educação, investe em educação. Não existe outro caminho. Eu acho que trazendo esse assunto para próximo da gente, de quem está ouvindo o podcast, assim, olha para seus amigos, olha para sua família e vê o quanto ela mudou nos últimos anos, depois que a primeira pessoa da família foi para a faculdade, sabe? E ele foi lá e fez agronomia e voltou e foi cuidar da roça, mas ele tem muito mais habilidade para fazer aquilo e gera muito mais resultado. Sim. E a riqueza da família aumentou, sabe? E isso é belíssimo para mim, sabe? Assim, fantástico. Eu acho demais, cara. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa. Me dá qualquer coisa, assim, fala, cara, como o conhecimento muda isso? Muda tudo. Cara, se você planta batata, sabe? Com um arado... E de repente você desenvolve conhecimento e cria um equipamento que é um trator, você produz muito mais batata. Alan, Fubá. Pode ser Alan. Eu tenho assim algumas considerações ao modelo de educação atual, né? Eu acho ele muito teórico, acredito que falta prática, falta mão na massa, em paralelo com o conhecimento, mas assim... a gente estava conversando antes, você falou que ainda não conseguiu concluir, trabalhou muito.
Me faz uma relação, assim, do seu ponto de vista, em relação ao modelo de ensino atual. E o que você acha que tem de mudança vindo para frente? Você acha que esse modelo atual de ensino se sustenta por muitos anos nessa era digital? Porque eu falo, essa geração Z, para mim, é uma incógnita. Se tem um povo que eu gosto de prestar atenção, é esse povo da geração Z. Porque eles são os consumidores do futuro. E eu observo que o hábito de consumo deles, inclusive de consumo de conhecimento, não é mais igual ao nosso da década de 80, 90. Que a gente ficava numa sala de aula ali por 4, 5 horas, aprendendo português, matemática e geografia, bem distante da prática. Hoje você tem... se tem uma classe que eu falo que devia ganhar milhões, é o tal do professor. Porque você fazer uma criança de 10, 12 anos, vidrada em telefone, prestar meia hora de atenção efetiva em você, o cara é um herói. É um herói. Cara, eu não sou especialista em educação, tá? Então, assim, não especialista, sua opinião, sabe? Especialista, peço desculpas, peço licença para expressar a opinião. É um assunto que muito me interessa, sim. Eu acho que é o caminho que a gente... É o melhor caminho para desenvolver qualquer país. Acho que a Alemanha virou Alemanha por causa de educação. Israel, que é um deserto, é um país potência por causa de educação. Coreia do Sul, até a década de 70, era feudal, literalmente. O time da Coreia do Sul é assustador o que os caras fazem hoje. Então, assim, tudo através da educação. Então, assim, não existe outro caminho. É educação. O modelo atual está sendo questionado não só aqui, mas acho que no mundo inteiro, né? O modelo que a gente tem de educação, ele foi criado, concebido mais ou menos nesse formato, pelo que eu sei, na Revolução Industrial, né? Que você tinha que formar mais ou menos todo mundo do mesmo jeito. E hoje todo mundo tem um supercomputador na mão, que é o celular. É um supercomputador, né? Ele tem um processamento assustador, ele entende o que a gente quer, o nosso comportamento, traz conteúdos e vídeos mais ou menos de acordo com o que a gente gosta. O algoritmo mapeia isso, né? Que é muito mais interessante do que um livro que é a mesma coisa para todo mundo. Você gosta de ouvir, é tanto que você produz podcast, o outro gosta de ler, ele gosta de texto, o outro gosta de imagem. Então, assim, cada pessoa ele tem uma forma de que ele gosta de buscar conhecimento, informação diferente do outro. E isso não é possível replicar nos modelos que temos estabelecidos, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que existe espaço para avançar muito nisso. Eu acho que esse modelo ele realmente vai mudar bastante, mas, cara, a gente tem que abraçar esse modelo e vamos junto fazer. É o que tem hoje, então vamos com esse modelo hoje, sabe? Sim. As universidades, que são os lugares supostamente da gente questionar e pensar, sabe? E pensar em outros caminhos, né? Tanto na graduação, como principalmente na especialização, né? Mestrado, doutorado, onde que supostamente a gente organiza o conhecimento, que a gente consolida o conhecimento que está espalhado por aí. Cara, questiona-se esses modelos também hoje, sabe? Mas é o que a gente tem, cara. Então, vamos com o que a gente tem, entendeu? E à medida que a gente vai avançando, a gente vai melhorando. Eu acho que a gente tem que usar como aliado nessas plataformas digitais, celular, computador e tudo mais, e não como inimigo, assim. Acho que as coisas vão se juntar. Tá, um outro assunto polêmico, que imagino que você vai ter uma visão bem interessante para passar para a gente. Hoje, muitas empresas, na verdade, acredito que a maioria das empresas fala-se muito de meritocracia. Óbvio, nenhuma empresa quer ter uma cultura de que você sobe de cargo porque você ficou com seu chefe, ou porque você é parente de não sei quem, ou porque você é amigo de não sei quem, ou por qualquer um outro motivo que não seja seu resultado. Mas, contudo e todavia, a gente sabe que para atingir esse resultado, nós precisamos de uma educação de base bacana para você conseguir acessar uma faculdade bacana. Depois de uma faculdade bacana, você precisa conseguir uma primeira oportunidade. E aí, quando a gente fala de... Dei poucos exemplos, né? A trajetória é muito maior. Mas educação de base. Claro, temos escolas públicas com um ensino muito bom, mas a gente sabe que tem várias crianças, adolescentes que não têm acesso, quiçá um ensino bom, eu vou te falar que não tem acesso a nenhum. Tá, você fez ali seu ensino médio, seu ensino, precisou fazer uma faculdade, você também não tem acesso. Entrar numa grande empresa, muitas vezes, quem vai passar nos processos seletivos, dependendo do processo seletivo, é aquele cara, como a gente falou, privilegiado, né? Branco, hétero, rico, de família boa, que tem um QI, o famoso quem indica. Então, dá para falar de meritocracia hoje sem um
sem esse ponto de largada igualitário? Cara, eu acho que quando você analisa a questão da meritocracia, ela faz muito sentido, né? Tipo assim, eu vou fazer com que você seja recompensado pelo seu mérito. Pelo seu esforço, né? Por isso chama meritocracia. A grande falha do modelo, né, é de onde as pessoas partem, né? Tipo assim, você falou, por exemplo, branco, né? Assim, eu sou branco, então, pra mim, às vezes eu chego em algumas situações, sei lá, cara, já rolou várias vezes, sabe? As pessoas não falarem comigo em português. Porque já julgam que eu sou gringo. Você tem cara de gringo, total. Então, mas eu sou de Bocaiúva, Navarro, região aqui, ó. E, cara, rolou isso no jantar, no Palácio Bandeirantes do governo de São Paulo, com 80, 100 donos de empresas da Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, os países nórdicos. E tiveram alguns convidados, eu fui um desses convidados. Então, era tudo branquelo como eu. E então, supostamente, eu me misturei no meio dos branquelos. Aí o Dória era o anfitrião, né, desse jantar. Que chique. Eu tive que comprar roupa pra ir nesse jantar que eu não tinha, cara, eu juro, assim. Não, porque o dress code ali do Dória... Tinha escrito? Convite impresso, escrito traje, passeio completo pro jantar e tal. Amigo, pra você bater um papinho ali com o Dória, pra ele olhar pro seu. O cara é impecável, o colarinho dele não tem nem... O Dória é uma figura, vamos deixar por aí. Mas aí foi engraçado que ele veio falar comigo em inglês. Eu falei, não, Dória, então, eu sou lá de Bocaiúva. Eu falei literalmente isso com ele. Do norte de Minas. Ele olhou com a cara de... aquele jeito que ele tem de... Lorde. Não de lorde, de ter sempre a razão, de ter muita confiança, sabe? Ele desmontou na hora, assim, porque eu não era um sueco, eu era um bocaiuvense. E aí o assunto acabou, cara. Foi meio constrangedor, assim, sabe? Ele não conseguiu desenrolar o assunto e eu, deixei pra lá também, assim. Ele completou todo mundo em todas as mesas, sabe, do jantar. Você acha que falta traquejo pra receber pessoas diferentes do esperado? Super. Nesses ambientes? Mas deixa eu ficar na questão da meritocracia. Porque pra mim é muito fácil eu sentar embolando na mesa pra jantar e o Dória achar que eu sou sueco ou dinamarquês ou qualquer coisa, sabe? Eu tenho muita consciência disso, cara. Eu tenho muita consciência que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou rico. E eu não sou rico, sabe? Assim, eu sou... Não, hoje pode ser. Não sou. Não, juro. Não fica sem graça, não fica rosa. Mas eu não sou, juro. Meu imposto de renda sabe disso. Cara, e eu tenho amigos, sabe, que eu discuto essa questão de racismo com muita liberdade. Eu tenho uma grande amiga chamada Maitê. Ela é fundadora de uma empresa muito igual à minha e a gente troca muita figurinha. Ela é incrível, assim, sabe? Incrível, é premiada. Enfim, o projeto dela é maravilhoso, sou super fã. E ela é negra. Mulher já é difícil. Mulher e negra, sabe? Então... Liderando um negócio que é no setor de tecnologia, que mistura tecnologia e setor financeiro. Então, assim, é um mercado de homens brancos. Mas não deveria, por ser tecnologia, não deveria ser menos preconceituoso que setores tradicionais? É bem menos e se discute muito mais abertamente, né? É bem menos. Ainda tem muita coisa para ser feito, mas ainda é. Mas ela já me contou uma vez que ela foi fazer reunião num daqueles prédios luxuosos da Faria Lima, que eu também vou o tempo inteiro e sempre sou muito, muito bem recebido, porque eu sou homem branco, as pessoas olham para mim. Porque muitas coisas a gente pode esconder, né? Tipo, você pode esconder a sexualidade, você pode esconder sua conta bancária, mas a pele você não esconde, a sua pele é você. Nem seu sexo, teoricamente. Você pode também, a sexualidade você pode, de certa forma, disfarçar, ou você pode não transparecer a sua opção sexual, sabe? Mas não a opção sexual, mas ali o estereótipo primeiro, a imagem primeira. A raça não, a raça tá com você. Então ela já me contou que chegou para fazer reunião nesses prédios e apontaram para ela a entrada de funcionários, de faxineiros, assim, sabe? Você entra por ali. E ela estava indo fazer reunião com o presidente da empresa, sabe? Só que ela é uma mulher preta. Então, assim, a gente mora nesse país, sabe? Quando a gente fala de meritocracia, a gente tem que colocar tudo isso na mesa, sabe? Assim, eu estou usando um exemplo de uma amiga queridíssima, sabe? Que vira e mexe, eu peço ajuda para ela até para entender um pouco mais, ter mais sensibilidade para esse assunto, porque eu não vivo isso. Mas acho que a gente tem que ter sensibilidade para entender a questão das mulheres, sabe, cara? É muito bizarro que, por exemplo, mulher tem 4 meses de licença maternidade e homem tem, sei lá, 5 dias. Assim, porra, cara, o homem não tem obrigação nenhuma com o filho, sabe? Ele não cuida, não tem uma casa, não tem vasilha para lavar. Então a gente vê que todo o nosso sistema, a sociedade, ele não é meritocrático, né? Não é meritocrático.
Porque se eu estou ali, é porque tem outras coisas. Ou eu sou herdeiro e tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas, melhores universidades. Não é mérito seu, é mérito do seu avô, sabe? Do seu pai. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso. Não tem problema você ser herdeiro, não tem problema você estudar numa boa escola, não tem problema você ganhar um apartamento, um carro, o que for da sua família, mas entenda que a gente tem que ter sensibilidade para que nem todo mundo tem isso, sabe? E desde questões de herdar, que é uma coisa, enfim, que a gente pode perceber, como vou dizer, menos perceber de certa forma, né? Que você não pode saber que o carro que você anda foi mérito seu ou seu avô te deu. Até questões como o racismo, né? Porque está na pele, sabe? E pessoas indo no extremo, né? Assim, a gente mora num país que as pessoas morrem pela cor, morrem pela raça, pela opção sexual. Então, a gente tem que ter, como sociedade, eu acredito muito que a gente só vai ser feliz, todos nós, se a gente consegue construir a sociedade para todos, assim, sabe? Acho que ninguém é feliz sozinho. Eu não sei, eu não consigo conceber assim, vou pegar todo o dinheiro para mim, ficar feliz aqui, na minha, que se ferre, que se dane todo mundo. Não acredito, cara, eu não consigo, assim, eu não sei viver sem minha família, eu não sei viver sem meus amigos. Já tive proposta para ir para fora, sabe, que poderia, sei lá, estar ganhando mais dinheiro, morando em um país desenvolvido, mas não consigo, porque lá não vai me dar uma coisa que eu já tenho. Para que eu vou fazer isso? No que eu vejo que é importante para mim, sabe? Mas fechando o assunto meritocracia, conceitualmente é simples, conceitualmente já faz sentido, mas na realidade ela não faz o menor sentido. Acho que a gente tem que recompensar as pessoas, ser justos na recompensa, sabe? E às vezes a gente vai ter que ajudar alguém um pouco mais que outro, sabe? Para que os dois possam chegar em algum lugar. E ponto final dessa história se a gente olha para países desenvolvidos, se a gente olha para países realmente desenvolvidos para mim, tipo Alemanha, países nórdicos, como esses que eu estava mencionando, Dinamarca e tal, Suíça, tem uma preocupação muito grande da sociedade que todos avancem, sabe, assim, tipo... Mesmo porque é impossível você medir o desenvolvimento de um país pelo topo da pirâmide, que é isso aqui em relação à base, que é muito maior, né? Por que todo imigrante quer ir para a Alemanha? Porque os programas sociais da Alemanha são os melhores da Europa. Entendeu? Se você chega na Alemanha, você consegue ter o suporte do Estado para te ajudar a avançar, sabe? E te ajudar a chegar lá na frente. Então, assim... Fubá, eu imagino que, assim, as pessoas olhem com o nariz, torçam o nariz para esse tipo de situação, porque elas veem o tema sustentabilidade como algo que tira dinheiro, não como algo que gera um retorno a longo prazo. E quando eu falo retorno, inclusive financeiro, porque sustentabilidade é um tripé, né? Social, ambiental e financeiro. Não existe sustentabilidade se não for viável financeiramente. Lindo isso. Eu amo sustentabilidade. E, inclusive, acredito nisso que você falou. Para ser viável economicamente, todo mundo tem que ir junto. É muito mais forte econômico quando você tem um país todo rico. O país é muito mais forte economicamente. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. Elas acreditam que quando você... Claro, nós temos várias falhas em projetos sociais. Sim. Só que a gente precisa conseguir não acabar com o projeto social, estruturar ele de uma forma mais eficiente. Como pode ser melhor. Exato. E aí, você conseguiria falar assim, num plano perfeito, se você falasse assim, sua opinião de que seria uma via para a gente tentar resolver isso, qual seria? Educação. De base ou médio? Toda. De ponta a ponta. Todas as crianças estudando nas melhores escolas possíveis no mundo. Você acha que seria possível algo que... Hoje, eu acho que falta aproximação de instituições privadas com instituições públicas, de uma forma mais colada mesmo, que realmente as instituições privadas conseguissem dar esse retorno social que você falou lá no início, né? Poxa, eu estou ganhando tanto aqui, deixa eu retornar um pouquinho para a sociedade, porque isso também lá na frente vai ser bom para mim. Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Puxar um pouco mais as instituições privadas para esse lado do desenvolvimento. Cara, eu acho que tem várias instituições que têm coisas muito legais. Acho que dá para fazer mais, sabe? Mas é pouco. Na escala de Brasil, que o Brasil não é um país para amadores, é um país realmente grande, é um país maravilhoso, assim. Eu sou alucinado com o Brasil mesmo. Parte daquela coisa que eu estava falando agora de não querer morar para fora, família, amigos e o país, assim. Eu acho o nosso país incrível. Acho que com todos os problemas que a gente tem, acho que a gente é muito
enfim, muito privilegiado de morar nesse país. Mas falando dessa questão de iniciativa privada ou iniciativas que são ONGs, né, mas sejam ligadas ao setor privado, a gente tem muita coisa, cara. A gente tem a Fundação Lehman, tem o Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco. A gente tem algumas iniciativas muito legais que fazem projetos realmente bem que impactam a sociedade como um todo. Mas sim, eu acho que dá pra gente avançar mais. Acho que tem muito mais para ser feito, né? Tanto que o problema ainda existe na educação no Brasil, então, vamos olhar para o lado, a gente vai ver uma escola que precisa de pintar o muro, por que eu não posso ajudar a pintar o muro da escola? Perfeito. Será que eu preciso ser uma big organização para contribuir um pouquinho? Será que eu preciso? Cara, não. Mas eu acho... Aí voltamos... desculpa te interromper. Assim, não estou querendo me promover, não, mas é porque... eu fiquei muito feliz mesmo de ter feito... Depois de ter... Eu consegui ajudar um pouquinho, assim, acho que na escala de novo, de milhões de alunos, sei lá, eu ajudei 12, é muito pouco. Mas foi o que eu podia. 12, 14, não lembro o número certo. Quando começou a pandemia, eu falei, cara, a gente tem uma... Olhando para Bocaiúva, de novo, né? Eu sempre penso em Bocaiúva. A galera que está estudando ali nas escolas, principalmente nas públicas, elas têm uma chance na vida de entrar na universidade, mudar a vida tanto dela quanto da família inteira. E se ela não entra, ela tem que começar a trabalhar porque precisa botar grana em casa para a galera viver, sabe? E eu falei, cara, com a pandemia, eu via, sei lá, as pessoas conhecem São Paulo com os filhos estudando nas melhores escolas do país, que custam R$10.000 a mensalidade, tendo os melhores professores, com internet de banda larga. E quando for fazer vestibular, essa garota de São Paulo e essa daqui de Bocaiúva, quem vai passar no vestibular? É óbvio que é a de lá. Então, assim, para mim era muito claro que essa galera seria muito... esses jovens, né, na faixa de 17 anos, seriam muito prejudicados com a pandemia, porque eles não tinham professor e não tem computador em casa, não tem internet, não tem aula online, não tem nada. Eu falei, cara, mas ninguém tá olhando para isso. A gente vai perder uma geração inteira. E 2 anos... E vamos perder. A gente vai perder. A gente está perdendo. E a gente tinha alguns computadores antigos na empresa, que eram computadores muito bons, mas... que, enfim, a gente precisava de computadores melhores, a gente comprou outros e esses estavam guardados. E eu, enfim, eu vim de carro para Bocaiúva uma vez na pandemia, porque, enfim, bem no início da pandemia, estava aquele caos. E eu enfiei todos os computadores, a gente tinha os celulares também novos, estava na caixa ainda. A gente trouxe todos os celulares e computadores. E eu pedi para a tia Soninha, que era na época, não sei se continua, a diretora do Gilberto. Falei, tia Soninha, quais são aqueles alunos que estão ali na boca do gol para passar para o vestibular, que se a gente der um empurrãozinho ali, eles entram na faculdade, sabe? Aí ela fez uma lista desses alunos e a gente foi e deu esses computadores para esses alunos. Cara, e era assim, desesperador. Eu lembro que a gente foi numa dessas casas e tinha, sei lá, 3 filhos e com um celular muito simples, assim, sabe? Tipo, muita baixa performance. E os 3 filhos dividindo um celular, que é da mãe, para tentar estudar. E os garotos queriam estudar, cara. Sabe? Queriam estudar e, tipo... Puta, foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha vida. Foi isso, assim. Porque a galera não acreditava, assim. Tinha alguém tocar a campainha e falar, oi, tudo bem, toma um computador pra você. Sabe? E eu acho que a gente deveria, voltando no ponto, acho que todo mundo... sei lá, eu fui na biblioteca pública hoje com o Ivan, filho do Luiz Carlos e da Thaís. A gente foi lá procurar o livro do Menino Maluquinho. Cara, todo mundo tem livro em casa que você não lê há muito tempo, sabe? Dou pra biblioteca. Sim. Dou pra biblioteca da escola, sabe? Passa pra frente, entendeu? Não deixe parado na estante empoeirando. Mas isso é educação, Fubá. Até para você ter esse tipo de atitude, você precisa de ter essa mentalidade. Como é que você vai ter esse tipo de atitude se você não sabe nem a importância do livro? Se você, assim, acha que ganhar o seu dinheiro ali, e como você falou, eu tenho minha empresa aqui, beleza, que seja uma empresa de médio, pequeno, médio porte, mas se eu não tenho essa consciência, essa educação, eu fiquei ali na pandemia, salvei o meu e o resto que se lasque. É isso aí. E é fácil, cara. Essa pandemia, ela reforçou muito isso, né? Eu não posso reclamar. Eu trabalho remoto, sempre trabalhei. Meus clientes estão espalhados pelo Brasil. Falo com gente do mundo inteiro. Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo reunião com uma empresa que está um sócio no Rio, 2 em São Paulo. E amanhã eles têm uma reunião importante. Eles são meu cliente, né? Eles têm uma reunião importante com uma empresa alemã. Então, para mim, eu me vejo privilegiado nisso também. Sabe? Eu tenho essa liberdade de estar aqui em Bocaiúva, vendo meus amigos, vendo minha família, no aniversário da cidade.
Daqui a pouco tem show. Daqui a pouco a gente vai pro show. Ainda bem que esse podcast é antes do show, não depois. Por favor. Não, E assim, a gente... Acho que, de novo, a gente tem que olhar com essa ótica de... a gente é privilegiado, sim. A gente tem casa. A gente tem comida num país que tem 66 milhões de pessoas agora que não sabem se vão comer a próxima refeição. Sabe? Isso é muito bizarro, sabe? Um país que é produtor agrícola, tem gente passando fome, não fecha a conta pra mim. Tem algo errado. Então, até esqueci o ponto. O que a gente tá falando? Vamos parar de tomar vinho e cerveja. Olha, eu estava falando que eu acredito que a iniciativa privada poderia e deveria fazer mais. Só que eu percebo que muitos dos empresários, eles não têm sequer essa consciência. Então, excelente. Deixa eu mudar de posição agora. Pode. Defender a iniciativa privada. A gente tem um país que o ambiente de negócios é muito complexo. O mundo VUCA, né? Mas o Brasil é muito complexo. A gente tem impeachments, a gente tem corrupção, a gente tem uma burocracia grande, infelizmente, a gente tem um nível educacional baixo. Uma Constituição difícil de ser interpretada, entendida. Então, assim, a gente, para quem abre um negócio, seja ele qual for, seja um negócio pequenininho, seja um carrinho de cachorro-quente, ou seja uma grande empresa, as complexidades com que quem está à frente desse negócio, né, tipo assim, que está correndo risco em algum aspecto, o Brasil não é para amadores, assim, sabe? Uma vez eu recebi um gringo num evento nosso, um cara era executivo de uma grande empresa, e ele falou assim: empreender no Brasil é tipo te jogar numa poça de lama, com lama até a cintura, e falar assim, corre. Sabe, é difícil, é mais difícil que lá fora. Lá fora é muito mais fácil, a galera tem mais grana, mais dinheiro para investir nos seus negócios, porque você vai no mercado americano, tem um mercado de venture capital. Venture capital, para quem não conhece bem, é um mercado de pessoas que investem em negócios que estão começando. É o que a sua empresa faz. Numa escala, assim, a gente faz em escala bem pequenininha. A gente fez alguns investimentos, mas essa indústria é muito grande e lá fora ela é muito madura, né? A gente não tem isso ainda. Lá fora você investe em tudo, sabe? Você investe em cadeia de restaurante. A gente no Brasil tem também, mas é muito menor. Então, abrir um casinha de cachorro-quente ou abrir uma grande empresa no Brasil é muito complexo, cara. Você está sujeito a mudança de governo, políticas, regulamentações, o tempo inteiro. Então, você não consegue projetar os 10 anos e falar assim, minha empresa vai para lá e investir muita grana, porque pode ser que mude tudo ano que vem. Esse ano a gente está vivendo uma eleição que pode mudar. Para mim, eu sempre tento olhar cenários políticos, porque isso impacta muito, tanto na minha empresa quanto nas empresas nas quais eu investi, ou nos meus clientes. E hoje a gente está de frente a gente pode sair desse ano em 2 caminhos, né? Voltar a um projeto de país que a gente já viveu, ou continuar no projeto que a gente está vivendo agora. Então, para mim, não é surpresa. Assim, não precisa todo mundo ficar desesperado quem trata de negócio. O que vai acontecer? Cara, vai ser Brasil como a gente já conhece. Isso é uma certeza. Então vamos trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Sim. E acho que é isso que é muito legal no Brasil. Assim, o brasileiro ele gosta de trabalhar. Se o povo fala que não gosta, etc. e tal, cara, a gente trabalha muito. Eu também acho. E é mais difícil. O ônibus para você que é funcionário e trabalhar é mais difícil. Lá fora você tem transporte público de qualidade. As ferramentas aqui são mais escassas, sabe? Justamente porque a gente tem esse mar de problemas. Aqui não é também um mar de oportunidades para quem tem esse perfil faca no dente, sangue no olho? Cara, você ganhou toda a minha moral agora com essa pergunta. Grandes problemas são grandes oportunidades. Se tivesse tudo resolvido, não teria oportunidade de negócio. Mas o empreendedor é isso, né? Ver um Exatamente. problema, uma solução. Exatamente. Então, quem está pensando em empreender, quem está pensando em negócio, procure por grandes problemas de muitas pessoas. Se você resolve, elas vão te pagar por isso. Você sabe um caso? Eu amo esse caso. Você provavelmente já tem escutado. Quanto tempo a gente está indo aí, Sidney? 1h15. Não, vamos finalizar. Já vou perguntar aqui com quem que ele tomou uma. Peraí, deixa eu contar esse caso. Porque eu acho ele muito bacana mesmo. O diretor de uma empresa de chinelo mandou 2 funcionários. Você conhece esse caso? Sim. Eu acho esse caso incrível, fantástico.
Um diretor de uma empresa de chinelo mandou 2 funcionários para a África para fazer uma pesquisa de mercado e entender se era viável ou não implantar, na verdade, uma sede na África. O primeiro funcionário voltou e falou assim: pelo amor de Deus, ninguém usa chinelo, a gente vai vender nada. O outro voltou empolgadão: cara, a gente vai rachar de dinheiro porque ninguém usa chinelo. Todo mundo vai comprar. Todo mundo vai comprar. Eu sou do time que chega empolgadona, não, a gente vai rachar de vender chinelo. Ninguém usa chinelo. Enxerga a oportunidade, né? Então assim, e eu vejo isso no Brasil, que a gente tem isso. Tem demais, cara. A gente tem muita coisa a construir nesse país, assim, em todas as esferas, sabe? De novo, né? Eu tive a oportunidade de viajar muito a trabalho e ver situações muito diferentes das nossas, né? E acho que o que todo mundo quer, independente da sua visão de negócio, sua visão política, sua visão religiosa, acho que todo mundo quer ser feliz e ter um país melhor. Assim. Eu não vejo ninguém falar, não, quero um país pior. Não existe isso, cara. E eu acho que é como que a gente constrói isso, né? Qual que é o melhor caminho? O debate é esse, né? Uhum. E quando a gente fala de negócio, de oportunidades, passa por isso, né? Quais negócios a gente pode, setor privado, criar, né? O que não faz sentido a gente criar? Acho que Bocaiúva é uma cidade muito empreendedora, né? Se a gente olha na região norte de Minas, Bocaiúva, ela se destaca um pouco em alguns aspectos, né? A cidade tem um comércio muito forte. Muito. Tem escolas muito boas. As escolas públicas são boas. Tem níveis muito bons, considerado exames que rolam no estado até. A gente tem uma cultura empreendedora forte na nossa cidade. Tem coisas Bocaiúva que você olha e fala, gente, que legal, assim, sabe? Eu venho aqui e falo, nossa, que legal isso, sabe? Eu fico super orgulhoso, assim. E eu acho que a gente tem que identificar o que a gente pode, e trazendo essa conversa para esse ponto, sabe assim, trazer para Bocaiúva, acho que quais são nossas oportunidades, quais são nossos potenciais, como é que a gente se ajuda, cara. Isso é um ponto que eu, sei lá, puxar a orelha de nossos conterrâneos, assim. Às vezes eu acho que a galera não se ajuda tanto, sabe? Existe mais competição do que colaboração. Cara, eu sou do time que, pede ajuda que eu vou ajudar, sabe? Sim. Eu tenho o maior prazer, assim, sabe? Obviamente eu não consigo ajudar todo mundo, porque eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de trabalho, tenho um monte de reunião. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui em Bocaiúva fazendo reunião. Mas se a gente consegue todo mundo se colaborar, a gente cria uma coisa muito forte, assim, sabe? E colaborar em todos os aspectos, assim. Se você assim, ô Fubá, me dá uma horinha do seu tempo da mentorinha de o que eu posso fazer do meu negócio, sabe? Ou se você bater na porta de uma escola... Você não tá oferecendo não, né? Não, mentira, eu tô assim. Ou, sei lá, bater na porta da escola, do APAI, sabe, assim, de alguma instituição da prefeitura, cara. Sabe assim, cara, o que eu posso ajudar no setor público de Bocaiúva, sabe? Sem querer nada em troca, sabe? Sem querer que a gente avance, sabe? Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar. Eu acho que o conhecimento, eu sempre acreditei muito nisso, sabe, Jéssica? Que o conhecimento, ele tá em todos os lugares. Então, assim, eu lembro de uma vez eu conversando com um cara que era um mendigo e, assim, deslumbrado com as coisas que ele me falava, sabe? Porque era um mundo muito Mas diferente. você tinha tomado muitas? Não, juro. É porque ele tava falando da dificuldade de estar pedindo dinheiro, assim, sabe? E aí ele falando da dificuldade dele, de onde que ele morava, etc. Cara, era um mundo diferente do meu. Conseguir ver o mundo dele através do depoimento dele era muito forte pra mim, sabe? Então isso de novo vai no conhecimento, sabe? Cara, aliás, a gente tá fechando? Como é que a gente tá de tempo? Estamos fechando, mas continua. Finaliza o raciocínio. Eu falo que eu sou curioso, etc, etc, etc. Eu sou curioso no meu autodesenvolvimento, faço terapia, faço não sei o quê, procuro um monte de coisa. Quando fala de, temos um curso aqui de autodesenvolvimento, eu sempre vou ver o que é, mas eu sempre tenho um olho muito crítico para ver o que é sério, o que é meio que barulho ou, sabe, coisas que não são boas. A minha empresa é parceira do Google, a Farm, e tem um encontro anual que todos os parceiros do mundo se encontram uma vez por ano, geralmente nos Estados Unidos. E no último encontro, antes da pandemia, depois veio a pandemia, o Google ofereceu um programa de desenvolvimento que chamava Search Inside Yourself Leadership Institute. Em português, procure dentro de você mesmo Instituto de Liderança. O número é horroroso. Mas eu falei, vou fazer esse negócio, né? Parece ser legal, assim, sabe? Era uma coisa meio que misturava autoconhecimento com liderança, enfim. Mas eu fui muito com o pé atrás, assim, sabe? Por quê?
Porque eu não acredito em fórmulas mágicas, assim. Toda vez que alguém vende alguma coisa muito fácil pra mim, eu acho que é barulho, eu não compro. Assim, pra mim as coisas na vida não são tão fáceis assim. Ou nada duradouro, que traga resultados realmente efetivos. E eu fui pra esse curso com os 2 pés atrás, assim, sabe? Eu fui pro encontro e depois do encontro teve o curso. E no início do curso, assim, eu lá com aquela cara torta, assim, olhando pros caras apresentando, eu falei, cara... E era um grupo muito pequeno, tipo, umas 20 pessoas só, era uma coisa bem íntima. No escritório do Google, na Califórnia e tal. E aí, o cara na apresentação inicial do curso falou assim, quem criou esse curso foi um cara que era do mercado financeiro americano, que pirou assim, trabalhou pra caralho e teve um burnout, teve um surto, largou tudo, mudou pro Nepal, foi pro mosteiro budista, literalmente, a história é real, assim. E ele ficou lá, tipo, 4 anos. E ele aprendeu várias técnicas de meditação, de autoconhecimento. E falou, cara, mas isso é muito legal. E as pessoas do Ocidente, a gente aqui, nos países do Ocidente, né? Não da Ásia, do Oriente, precisam conhecer essas ferramentas. Porque elas podem ajudar várias pessoas que estão passando por estresse, por depressão, por essas coisas todas. Então ele volta e cria um programa de desenvolvimento que você, para ser um bom líder, você tem que se conhecer e tem que conhecer os outros. Aí ele fala assim que você só toma melhores decisões se você tem mais informação e boa informação. A função do líder, no final, ele é tomar decisão. A gente toma decisão o tempo inteiro na nossa vida, o que eu quero comer, o que eu quero vestir, para onde eu quero ir, vou a pé, de carro, de bicicleta. A gente toma decisões durante o dia dezenas de vezes. E você só pode tomar uma decisão se você tem informação. Você quer A ou B para comer. Você não sabe o que é A ou B, então tipo, vai ser uma decisão cega. Você quer carne ou você quer peixe? Opa, já fica mais fácil. E esse curso era, se você se conhece mais, você tem mais informações sobre você. Então, tomar uma decisão difícil, sabendo o que você está sentindo, o que você está pensando, você tem mais informações e toma decisões de melhor qualidade. Isso é a arte da guerra. Não sei. Tem isso no livro. Mas todos os gerentes do Google do mundo, quando eles chegam a nível de gerente, eles têm direito a fazer esse curso. Então, assim, não era uma coisa mística, sabe? Era uma coisa realmente fundamentada. E o curso inteiro foi com documentos acadêmicos mostrando que aquilo funcionava, sabe? Era incrível. A parte, só para destacar, a parte mais legal do curso foi quando falou de empatia, né? Sentir a dor do outro. Eles botaram uma imagem no projetor lá de várias mãos e tinha uma cena que ela espetava uma. E uma pessoa observando essa cena tinha aqueles aparelhos na cabeça sensores, para medir, né? Sensores para medir a frequência cerebral. E, enfim, uma parte X do cérebro ativava, a parte que sente dor ativava, né? Não lembro direito como que media na cabeça, mas, enfim, media na cabeça qual era a percepção da pessoa com furar a mão na tela. A parte de dor acionava. E aí, eram mãos aleatórias, era tipo 9 mãos, pelo que eu me lembro. E aí, depois eles deram nomes para as mãos, assim, para dar um pouco mais de contexto. Isso assim, então, vou falar de onde são essas mãos. Aqui é da Austrália, a outra é de sei da onde, essa aqui é de Bocaiúva. Aí ia lá e furava a mão Bocaiúva, e eu, como sou de Bocaiúva, eu sentia muito mais dor do que quando furavam a mão da Austrália, porque da Austrália tá lá do outro lado do mundo, sacou? Então, aquilo ali era um artigo acadêmico, a pesquisa séria, científica, para provar que você consegue sentir mais do que o outro sente quando você se coloca no lugar dele. Entendeu? Então, acho que esse princípio da empatia, de sentir o que, o cara tá desempregado, a pessoa tá passando perrengue. Às vezes as pessoas criticam assim, não sei quem, só quer, fez não sei o quê. Enfim, trata do outro de forma muito pejorativa e depreciando, sabe? Cara, tenta entender a vida do cara, sabe? Às vezes você não tem a família estruturada que você teve, não tem as oportunidades que você teve, não tem o emprego que você tem, não tem os amigos legais que você tem, não mora na casa legal e confortável que você mora. Assim, a vida do cara é uma porcaria, sabe? Em São Paulo, pra mim, é muito fácil ver isso, sabe? Que um monte de gente morando na rua, que um monte de gente drogada, etc e tal. Cara, pra mim são grandes miseráveis mesmo, sabe? Assim, eles não têm a família que eu tenho, não têm os amigos que eu tenho, eles não podem ir pra Bocaiúva ficar uma semana nas festas mais legais, sabe? Cara, pensa bem, sabe? Assim, quão miseráveis, assim, não tô falando miserável no sentido pra deteriorar. Não entendi. É porque eles são, sabe? Assim, eles vivem na miséria. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem que praticar bastante e como sociedade, colocar no lugar do outro, como é que a gente se ajuda, sabe? Como é que a gente constrói uma coisa muito mais legal para todo mundo. E eu super acredito nisso, sabe? Enfim, parar de falar que eu tô falando demais. Não. Eu acho que é a segunda lata de cerveja. Eu ia te perguntar se...
Não, eu também tô, mas é o assunto que eu gosto, né? Eu ia te perguntar se você acha que, né, quando a gente vê, assim, esses empresários da nova geração, eu percebo que eles têm um pouco mais desse propósito de ajudar de alguma forma. Você acha que para você ser realmente um bom gestor, um bom líder, um bom empresário, você tem que ter esse olhar humano e social? Sem dúvidas. Cara, se você pega uma empresa muito grande, com um monte de gente, e você tira todas as pessoas lá de dentro, o que sobra? Nada. Exato. Sobra parede, sobra televisão, sobra mesa e cadeira. Então, assim, quem dá resultado para qualquer negócio são as pessoas. O princípio mais fundamental de o que é uma empresa é a gente se juntar para fazer algo que sozinho eu não consigo fazer. Uhum. Então, a gente está tratando de colaboração, de relação humana, de pessoas. E a performance da empresa ela só é possível se todos estão bem. Todos assim, né? Ou o máximo de melhor de todo mundo. E, de novo, ter o privilégio de estar próximo de empresas de tecnologia, que olha para esse mundo com muito mais... Olhar a diversidade das pessoas é muito valorizado, ajudar as pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, jovem, tem 30 e poucos anos, que está com câncer, que ele trabalha no Google. E assim, cara, ele virou fã, ele já era apaixonado, virou fã, porque a galera assim falou, brother, vai pra casa e esquece, o que você precisa? O que tá faltando no tratamento? Tipo assim, não é tipo, ai, cadê a receita? Cadê o atestado médico pra você falar que você vai ficar sem trabalhar? É tipo o contrário, não, vai embora e fica quanto tempo você quiser. Relaxa, seu salário tá normal todo dia na sua conta. Obviamente, o Google é uma empresa super rentável, que tem condições de fazer coisas como essa. Mas, de novo, eu provoco todo mundo a pensar o que eu posso fazer dentro do meu universo, sabe? Às vezes ter um pouco mais de sensibilidade, de ajudar um pouquinho mais, pode ser muito mais legal para todo mundo, sabe? A gente mora, assim, eu vejo de fora olhando para Bocaiúva, sabe? Assim, acho que tem coisas super legais, sabe? Eu vivo falando com Rafa e Joyce que eles têm que documentar ou que tem que celebrar mais a Casa Moderna, que é uma empresa de 90 anos, cara. É cabuloso, né? É assustador, sabe? É assustador. Assim, deveria ser estudado pelas escolas de negócio, como que uma empresa passou por várias gerações. Acho que o Rafa é a terceira ou quarta geração a assumir a loja, sabe? Isso são poucas empresas no país que chegam a essa idade. Uhum. E a gente tem aqui na nossa cidade um case de negócio muito legal. Uhum. Então, assim, convoco, de certa forma, esses gestores... Já vou fazer, já tomar umas taças de vinho, vou aproveitar e vou convidar, hein? Os dois estão convidados pro podcast. Eu acho que merece. São duas pessoas incríveis e brilhantes e são muito queridas, assim. O Rafa já foi no programa, não sei se uma ou duas vezes, no de rádio. No podcast é o segundo. Recomendo. Tem muita gente muito legal nessa cidade que merece... Acho que o conhecimento... De novo, o que você está fazendo é pegar o conhecimento de todos nós e compartilhando com todos. Isso é muito bonito, saca, Sim. cara? Isso é muito forte, assim. Então, faça mais isso, chame mais gente. Acho que tem muita gente para contar história legal aqui. Manda para mim os podcasts. Mandarei. Aqui, vamos chegando ao final. Amei. Nu. Te zoavam com o jeitão de mineiro na capital? Achavam que você era capial? Cara, em BH, não. Não, em BH não, mas na Faria Lima. No Rio. Cara, eu faço questão de ter sotaque, assim. Não, eu também, orgulho. mas brincavam que eu era capial. Eu sou com prazer. Mas prazer. então percebem. Sim, já rolou situações assim... Jeito não cabreiro, precisa falar né? que você é mineiro, né? Assim, Não. Graças a Deus que não preciso falar. Assim. Se eu precisasse falar, que seria o problema, né? Aqui, obrigada mesmo, adorei. Eu agradeço o convite, super feliz mesmo. Não, assim. tem a última pergunta. Filho de Deus, com quem você toma uma? E por quê? Cara, então, você me falou qual que deveria ser a resposta. Eu vou quebrar a regra. Porque, assim, acho que... Você toma uma com quem você quiser. Exatamente. Acho que a provocação de com qual pessoa eu gostaria de ter um momento de conversar e estar junto, etc e tal. Acho que, várias pessoas, assim, muita gente da minha família, muita gente que já foi, muita gente que está aqui. Dos meus amigos queridos, que tem vários, mas hoje, por ser aniversário da cidade, né, que a gente está celebrando, eu acho que várias dessas pessoas, da família e dos amigos, vão estar lá embaixo daqui a pouco, então eu vou tomar uma com elas daqui a pouco. Você montou uma mesa de boteco. Sidney, você reparou? Camila também veio semana passada, ela também montou uma mesa de boteco. Eu vou começar a perguntar, monta uma mesa de boteco aí? É mais fácil, né? É mais fácil, vocês estão muito indecisos. indecisos. Eu já tive bar, né, cara? Você lembra, então? Não, inclusive, questionei outro dia que, gente, cadê uns bares itinerantes, uns trem badalado? O que você está fazendo aqui, minha filha?
Ó, vou finalizar, vamos embora pro show. Obrigada mesmo. Eu agradeço, parabéns, obrigado, Sidney. Fico orgulhosa mesmo quando eu vejo o povo de Bocaiúva brilhando. Nós. Parabéns, obrigado. Galera, chegamos ao final do segundo podcast Na Mira. Beijo pra vocês, até o próximo.